As cobras venenosas dominam muitas florestas e desertos ao redor do mundo, mas existem criaturas que enfrentam esses répteis com coragem e saem vitoriosas. Vem com a gente nessa jornada para conhecer 20 animais destemidos que desafiam todas as probabilidades para sobreviver enfrentando as serpentes mais letais do planeta. Número 20. O mangusto. Poucos animais ousam enfrentar cobras venenosas com tanta ousadia quanto o mangusto. Famoso por sua velocidade relâmpago e movimentos ágeis, esse pequeno mamífero não tem dificuldades em derrotar serpentes mortais, como as cobras-rei e as najas. Mas qual é o segredo dele? Um conjunto impressionante de habilidades naturais. Primeiro, seus reflexos rápidos e agilidade permitem que ele desvie dos ataques com extrema precisão, desgastando a cobra com golpes certeiros e rápidos. No momento exato, o mangusto acerta uma mordida fatal na cabeça do inimigo. Mas não para por aí. Sua pele espessa e solta funciona como armadura, dificultando que as presas das cobras alcancem órgãos vitais. Agora vem a parte mais surpreendente. O mangusto tem uma resistência natural ao veneno. Graças a uma modificação genética em seu sistema nervoso, as neurotoxinas das cobras não conseguem afetá-lo facilmente. O que seria uma sentença de morte para a maioria dos animais, para ele não passa de um arranhão. Essa batalha épica é um exemplo clássico de coevolução. Enquanto as cobras desenvolveram venenos mais potentes, os mangustos foram aprimorando suas defesas. É uma verdadeira corrida armamentista na natureza, em que ambos os lados ficam cada vez mais perigosos. A fama do mangusto é tão grande que inspirou a clássica história de Rudyard Kipling, Rikki-Tikki-Tavi, onde um mangusto valente protege uma família de cobras. Uma história fictícia, sim, mas baseada na coragem real desses incríveis caçadores. Número 19. As águias. Se existe um predador que realmente mete medo nas cobras, ele voa lá no alto. As águias. Com uma visão extremamente aguçada, essas aves conseguem detectar o menor movimento mesmo em meio a arbustos densos. Uma vez que localizam uma serpente, mergulham a velocidades impressionantes, agarrando a presa com suas garras poderosas antes que ela entenda o que aconteceu. Algumas espécies de águias se especializaram em caçar cobras. A águia cobreira de dedos curtos, por exemplo, sobrevoa a área com cuidado antes de dar o bote certeiro. Já a águia cobreira parda costuma caçar serpentes perigosas como víboras de gabão e mambas negras, mirando direto na cabeça para evitar contra-ataques venenosos. Enquanto isso, a águia cobreira de peito preto é capaz de capturar cobras com mais de 30 metros de comprimento em ataques rápidos e violentos. Para se proteger, essas aves desenvolveram escamas resistentes nas pernas, funcionando como uma armadura natural. A estratégia delas é simples e eficiente. Atacar a cabeça primeiro, finalizar rapidamente e não dar chance à cobra de reagir. Número 18. O dragão de Komodo. Se colocarmos um dragão de Komodo frente a frente com uma cobra, principalmente uma venenosa como a naja-rei, o réptil gigante provavelmente sairia vencedor. O motivo? Primeiro, o tamanho. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo com músculos poderosos e porte intimidador. Uma grande vantagem no corpo a corpo. Além disso, esses animais são agressivos por natureza. Eles não ficam esperando serem atacados. Caçam ativamente e usam toda a sua força nos confrontos. Outro ponto a favor do dragão é sua pele espessa e resistente, que oferece proteção contra mordidas venenosas. Não é a prova de tudo, claro, mas permite que ele resista a ataques fatais para outros animais. E tem mais. A mordida do dragão de Komodo não é só forte. Ela também contém veneno e bactérias, ou seja, mesmo que a cobra sobreviva ao primeiro ataque, a infecção causada pela mordida pode acabar sendo fatal. Claro, cobras menores e mais rápidas têm chance, sim. Se conseguirem evitar os ataques iniciais e acertarem uma mordida letal, podem virar o jogo. Mas, na maioria dos combates diretos, o tamanho, a força e o veneno do dragão fazem dele o favorito. Número 17. O texugo do mel. Originário da África e de partes da Ásia, o texugo do mel é considerado um dos caçadores de cobras mais corajosos do reino animal. Mesmo pequeno, ele enfrenta criaturas venenosas e vence com frequência. Sua pele solta e grossa permite que ele escape, mesmo quando é mordido, resistindo a ataques que parariam a maioria dos predadores. Apesar de parecer atarracado, o texugo do mel é extremamente forte, feito sob medida para perseguir e dominar presas perigosas.
Mas o que o diferencia de verdade é a sua resistência ao veneno. Graças a uma mutação específica nos receptores de acetilcolina, o veneno das cobras quase não afeta seu sistema nervoso. Não é que ele seja totalmente imune, mas muitas vezes sobrevive a mordidas que matariam outros animais. Quando caça, o texugo usa estratégias inteligentes. Bloqueia a saída de tocas ou esgota a cobra até poder dar o bote certeiro na cabeça. Ele enfrenta algumas das serpentes mais letais, como as víboras e as cobras-rei, ajudando a manter suas populações sob controle. Unindo força, inteligência e resistência ao veneno, o texugo do mel é o pior pesadelo de qualquer cobra. Número 16. O lince americano. Saindo do céu e voltando ao solo, será que um caçador silencioso das florestas da América do Norte consegue superar serpentes venenosas com a velocidade e precisão necessárias? Conheça o lince americano, ou Lynx rufus, um predador ágil que domina a arte de caçar cobras perigosas como cascavéis e mocassins. Quando a comida fica escassa, o lince recorre às cobras como uma opção estratégica. Com visão aguçada e excelente audição, ele detecta qualquer movimento no mato antes de se aproximar sem fazer barulho. Quando chega perto, ataca com rapidez. Pode saltar até 12 metros e correr a 56 km por hora. Mesmo sem imunidade ao veneno, já foi visto enfrentando serpentes venenosas com habilidade impressionante. Em um caso documentado no estado do Arizona, um lince foi flagrado atacando uma cascavel. Com um único movimento rápido, pegou a cobra pelo pescoço e a carregou embora. Um exemplo claro de coragem, precisão e estratégia. A tática do lince é simples e eficaz. Agir em silêncio, atacar rápido e se manter sempre um passo à frente do inimigo. Número 15. A ave secretária. Nas vastas planícies da África subsaariana, uma ave caminha com firmeza onde muitos hesitariam. A ave secretária é conhecida por sua habilidade espetacular de caçar e matar cobras venenosas. Diferente da maioria das aves de rapina que atacam do céu, ela enfrenta suas presas no solo com uma precisão impressionante. Assim que avista uma cobra, o ataque é rápido e violento. Com pernas longas e musculosas, a ave dá golpes tão fortes que podem equivaler a 5 vezes o seu próprio peso. E não para por aí. Suas pernas são cobertas por uma pele escamosa e grossa que protege contra mordidas, permitindo que ela enfrente cobras como najas e víboras com baixo risco. Sem mostrar medo, a ave secretária se move com precisão calculada. Sua combinação de força, agilidade e defesa natural faz dela uma das poucas criaturas capazes de dominar cobras sem sofrer. Se você tivesse que enfrentar uma cobra mortal usando apenas as pernas, teria coragem de encarar. Número 14. A tartaruga alligator. Entre os predadores de água doce mais resistentes da América do Norte, a tartaruga alligator conquistou uma reputação temível. Esses répteis pré-históricos, especialmente as espécies Chelydra serpentina e Macrochelys teminki, são conhecidos por suas mandíbulas extremamente poderosas e táticas de emboscada. Embora existam apenas 2 espécies de tartarugas alligator, comparadas às mais de 3.000 espécies de cobras. Elas ainda conseguem se impor quando a oportunidade aparece. Essas tartarugas se alimentam de presas aquáticas e terrestres, incluindo serpentes. E como algumas das maiores tartarugas de água doce da América do Norte, elas também estão entre as mais longevas. Caçadoras de emboscada por excelência permanecem imóveis em águas lamacentas, à espera de que a presa se aproxime. A maioria dos encontros com cobras ocorre debaixo d'água, já que essas tartarugas raramente saem de seus habitats aquáticos. Registros em vídeo mostram tartarugas alligator agarrando e devorando cobras d'água com força e precisão. Com cascos espessos e características evolutivas que pouco mudaram em milhões de anos, elas estão entre os poucos répteis que as serpentes instintivamente evitam. Número 13. O javali. O Susiscrofa, ou javali, é famoso por sua agressividade e incrível capacidade de adaptação. Embora sua dieta seja majoritariamente composta por raízes, frutas, bolotas e outros vegetais, esses animais resistentes também são comedores oportunistas, inclusive de cobras. Parece improvável, mas já foram observados caçando e comendo serpentes tanto não venenosas quanto venenosas, como cascavéis. O que os torna capazes de enfrentar um risco tão grande? Para começar, sua pele grossa e resistente atua como uma armadura natural, protegendo contra mordidas venenosas. Além disso,
Seus dentes afiados e curvos funcionam como ferramentas eficazes de escavação e defesa, permitindo matar serpentes com rapidez e segurança. Mas o impacto dos javalis nas cobras não para por aí. Seu comportamento de revirar o solo em busca de alimento, conhecido como fossilagem, pode destruir habitats de serpentes e reduzir a disponibilidade de presas, pressionando as populações desses répteis. Com força, resistência e um estilo de alimentação agressivo, os javalis são mais do que oportunistas. São uma verdadeira ameaça às cobras. Número 12. O guaxinim. Guaxinins são onívoros incrivelmente adaptáveis, conhecidos por sua inteligência e destreza com as patas. Embora sua dieta normal inclua frutas, nozes, insetos, lagostins, rãs e pequenos mamíferos, esses animais engenhosos também caçam cobras quando surge a chance. Embora serpentes não sejam um item frequente no cardápio dos guaxinins, eles não hesitam em transformar uma em refeição quando a oportunidade aparece. Já foram observados caçando tanto espécies não venenosas quanto venenosas. Usando suas patas dianteiras ágeis e garras afiadas, controlam e matam as cobras com precisão surpreendente. Em situações raras, guaxinins chegam a usar pedras ou galhos para imobilizar a cobra antes de morder. Essa estratégia inteligente reduz o risco de serem mordidos e mostra sua capacidade de resolver problemas em situações desafiadoras. Essa adaptabilidade reforça a reputação dos guaxinins como animais engenhosos. Embora geralmente optem por presas menos perigosas, não desperdiçam nenhuma fonte de alimento, especialmente em tempos de escassez. Número 11. Os leopardos. Fortes, inteligentes e incrivelmente rápidos, os leopardos são caçadores furtivos de elite. Nas regiões da África e da Ásia onde vivem, as cobras sabem que é melhor manter distância. Esses felinos se movem silenciosamente pela mata, espreitando suas presas com paciência e precisão. Caso uma cobra cruze o caminho de um leopardo, é bem provável que leve a pior. Com garras afiadas e mandíbulas potentes, o leopardo pode matar uma serpente antes mesmo que ela tente morder. Mesmo sem imunidade ao veneno, sua velocidade e reflexos dão vantagem. Cobras são animais de sangue frio e geralmente evitam conflitos desnecessários. Ao sentir a presença de um leopardo, a maioria prefere se esconder. Até mesmo as grandes, como pitons, fogem se puderem. Se estiver com fome, um leopardo não pensa duas vezes antes de transformar uma cobra em refeição. E o mais curioso, muitas vezes ele leva a presa para o alto de uma árvore, um comportamento comum da espécie para proteger seu alimento. Número 10. As aranhas. Quando se pensa em predadores de cobras, é difícil imaginar que aranhas tenham alguma chance. Mas algumas espécies, como a redback australiana e as viúvas negras, surpreendem o mundo animal com sua capacidade letal, mesmo contra serpentes. A redback, parente próxima da viúva negra, é famosa na Austrália por construir teias densas e resistentes, capazes de prender presas muito maiores do que ela. Embora seu alvo principal sejam insetos, há registros científicos confirmados de redbacks matando filhotes de Pseudonagia textilis, conhecida como cobra marrom oriental, uma das serpentes mais venenosas do mundo. Essas aranhas usam a própria teia como armadilha e linha de defesa. Assim que a cobra se emaranha, a aranha aplica uma mordida rápida, injetando um veneno neurotóxico que paralisa os músculos da presa, impedindo qualquer reação. O mesmo comportamento já foi observado em viúvas negras e viúvas marrons nos Estados Unidos e em outras regiões tropicais e temperadas. Estudiosos documentaram casos dessas aranhas vencendo serpentes de 7 famílias diferentes, inclusive corais, cobras listradas e cascavéis jovens. A diferença de tamanho entre predador e presa pode ser de até 30 vezes. Mas o método é eficiente. Prender, morder, paralisar e envolver a presa com mais teia até a morte. Depois, essas aranhas usam enzimas digestivas para liquefazer os tecidos da cobra, transformando seu interior em uma sopa rica em proteínas. O processo é lento, mas extremamente eficaz. Aranhas gigantes, como a tarântula golias comedora de pássaros, Theraphosa blonde, também são conhecidas por capturar e matar serpentes pequenas, combinando garras fortes, presas grandes e veneno potente. O que impressiona é a estratégia. Essas aranhas não contam com força bruta, mas com paciência, armadilhas sofisticadas e precisão cirúrgica. Isso faz delas caçadoras altamente especializadas, mesmo contra répteis. Número 9. O coiote.
O coiote é um verdadeiro mestre da sobrevivência, presente em praticamente todos os ecossistemas da América do Norte, de florestas densas a desertos áridos e até áreas urbanas. Esse canídeo se adapta facilmente a qualquer ambiente, graças à sua inteligência, velocidade e flexibilidade alimentar. Embora sua dieta inclua principalmente pequenos mamíferos, como coelhos e roedores, ele também se alimenta de frutas, insetos, aves e, claro, cobras. Cascavéis e cobras listradas são as espécies mais frequentemente caçadas por coiotes em regiões onde elas são abundantes. Mesmo não sendo imune ao veneno, o coiote consegue caçar serpentes venenosas com segurança usando táticas específicas. O método mais comum é a abordagem cautelosa. Ele circula a cobra, mantendo uma distância segura, provocando e cansando-a. Depois de esgotar a energia da serpente, o coiote aproveita uma abertura para dar uma mordida certeira na região da cabeça, evitando o risco de ser picado. Essa manobra exige tempo, inteligência e um bom senso de oportunidade. Além de caçar por necessidade alimentar, coiotes também atacam cobras que se aproximam de suas tocas. São extremamente protetores com seus filhotes e não hesitam em eliminar qualquer ameaça que possa colocá-los em perigo. É comum encontrarem-se coiotes patrulhando as redondezas de seu território e agindo de forma agressiva ao menor sinal de ameaça. Com mandíbulas fortes, dentes afiados e excelente resistência física, o coiote é um predador oportunista, mas eficiente. Ele não entra em confronto direto sem motivo. Ele calcula, estuda e ataca quando sabe que pode vencer. Número 8. O gambá opossum. O gambá, ou opossum, pode parecer um animal inofensivo e até desajeitado à primeira vista, mas quando o assunto é cobras, ele surpreende. Ele é um dos poucos mamíferos conhecidos por apresentar resistência natural ao veneno de algumas das serpentes mais perigosas da América do Norte, como a cascavel e o mocassim d'água. Essa resistência é resultado de uma proteína em seu sangue chamada LTNF, Lethal Toxin Neutralizing Factor, que neutraliza diversas toxinas presentes em venenos de cobras. Isso significa que, mesmo que o gambá seja mordido, seu corpo consegue resistir aos efeitos paralisantes e letais que matariam outros animais de mesmo porte. Além de resistente, ele é inteligente. Quando se sente ameaçado, pode usar a famosa estratégia de fingir-se de morto. Durante esse comportamento, ele fica completamente imóvel e exala um cheiro repulsivo, semelhante ao de um cadáver em decomposição. Isso costuma afastar predadores, inclusive serpentes, que preferem presas frescas e ativas. Mas o gambá não está só na defensiva. Sendo um animal onívoro e oportunista, ele se alimenta de pequenos vertebrados, incluindo serpentes jovens e filhotes. Seu faro apurado e hábitos noturnos facilitam o encontro com essas presas, especialmente quando estão escondidas em tocas ou entre folhas secas. Com sua resistência fisiológica, astúcia e comportamento inusitado, o gambá é um adversário inesperado e altamente eficiente contra cobras, a ponto de muitas evitarem contato direto. Número 7. O louva-a-Deus. O louva-a-Deus pode ser pequeno e leve, mas quando o assunto é caça, ele se comporta como um verdadeiro guerreiro ninja. Com olhos grandes que garantem excelente visão e patas dianteiras modificadas para capturar presas, esse inseto é um dos predadores mais eficientes do mundo dos artrópodes. Normalmente sua alimentação inclui gafanhotos, grilos, mariposas, abelhas e até pequenos pássaros, mas já foram documentados casos de louva-a-Deus caçando filhotes de serpentes. Isso ocorre especialmente quando as cobras estão vulneráveis, por exemplo, durante o nascimento ou logo após a troca de pele, quando ainda estão lentas. O louva-a-Deus adota uma técnica de caça baseada em emboscada. Ele permanece imóvel, camuflado no ambiente, e só ataca quando a presa está suficientemente próxima. Nesse momento, dispara as patas dianteiras com uma velocidade impressionante, agarrando o alvo com firmeza. As garras são tão afiadas e serrilhadas que dificultam qualquer tentativa de fuga. Mesmo com sua aparência frágil, esse inseto é incrivelmente forte. Pode segurar e imobilizar presas maiores do que ele por tempo suficiente para começar a alimentá-las ainda vivas, comendo-as de forma metódica. A serenidade com que caça contrasta com a violência do ataque. A relação entre louva-a-Deus e serpentes pode parecer rara, mas quando as condições certas se alinham, esse pequeno predador mostra por que até as cobras precisam ficar atentas. Número 6. O carcaju, wolverine.
O carcaju é o símbolo da ferocidade e da resistência na natureza. Embora seu tamanho não seja imponente, geralmente pouco maior que um cão de médio porte, ele compensa isso com força, agressividade e coragem fora do comum. Nativo das florestas boreais e regiões geladas do hemisfério norte, o carcaju enfrenta animais de todos os tipos, de alces e cervos feridos a predadores como lobos e até ursos pequenos. E sim, cobras também entram no menu quando cruzam seu caminho. Com mandíbulas potentes e dentes afiados, ele pode triturar ossos e perfurar peles grossas. Seu olfato é extremamente apurado, e ele rastreia presas sob a neve em árvores e até dentro de tocas. É um exímio escalador e nadador, capaz de caçar em ambientes extremos onde poucos sobrevivem. No caso das serpentes, ele não depende de velocidade, mas de brutalidade. Quando ataca uma cobra, o carcaju a domina com mordidas poderosas, muitas vezes sem se importar com o risco de uma mordida venenosa, pois sua tolerância à dor e sua resistência física são altas. Ele prefere finalizá-las rapidamente, esmagando a cabeça ou partindo a espinha. Além disso, é um excelente necrófago. Se encontrar uma serpente já morta, por frio, por outro predador ou por causas naturais, o carcaju não desperdiça. Em um ambiente hostil, qualquer proteína é bem-vinda. Número 5. Os crocodilos. Quando falamos de predadores supremos, os crocodilos estão sempre entre os primeiros da lista. Com pele quase impenetrável, sentidos aguçados e uma mordida que ultrapassa 1.300 kg de força por centímetro quadrado, eles são capazes de derrotar quase qualquer animal que cruze seu caminho, inclusive cobras venenosas. Na natureza, há registros de crocodilos capturando e devorando serpentes como víboras do pântano, cobras florestais e até a temida mamba negra. O ataque costuma ser rápido. O crocodilo fica camuflado na água ou nas margens, completamente imóvel, até que a cobra se aproxime. Então, com uma explosão de velocidade, ele morde e arrasta a presa para dentro da água, onde a sufoca e engole. Seu couro é espesso e resistente, funcionando como escudo natural contra presas que tentem se defender com mordidas. Mas nem sempre a vitória é garantida. Em regiões como a América do Sul e o Sudeste Asiático, há registros de sucuris verdes e pitons birmanesas caçando crocodilos jovens. Essas serpentes conseguem se enrolar ao redor da presa e sufocá-la antes que haja reação. Esses embates raros mostram que, embora sejam predadores formidáveis, os crocodilos também têm vulnerabilidades. No fim das contas, o fator determinante é o tamanho e a situação do encontro. Número 4. Os corvos. Você talvez não imagine corvos enfrentando cobras, mas eles são estrategistas notáveis. Não contam com força bruta, mas com inteligência e ação coletiva. Comportamentos como o mobbing, ataque em grupo, confundem e exaurem a serpente. Os corvos atacam em bando, bicam os olhos e a cabeça do réptil com precisão e impedem que ele se defenda. Além disso, protegem ferozmente seus ninhos. Se uma cobra chegar perto dos filhotes, os corvos não hesitam em expulsá-la. São pequenos, mas perigosos, principalmente juntos. Número 2. A coruja de chifres. A poderosa coruja de chifres caça cobras em silêncio. Com voo silencioso, garras afiadas e ataques rápidos, ela pega serpentes de surpresa. Entre suas presas estão cobras listradas, mocassins d'água e cascavéis. As bicadas certeiras e as garras esmagadoras fazem dela uma predadora noturna implacável. Se você ouvir uma coruja piando no escuro, pode apostar que ela está caçando, talvez até uma cobra. Número 1. As formigas dorilinas, formigas safari. No coração da África Central e Oriental, uma ameaça minúscula pode derrubar até uma cobra. As formigas dorilinas. Essas formigas safari caçam em grupos com até 22 milhões de indivíduos. Elas atacam juntas, mordem sem parar e paralisam suas presas com uma força impossível de conter. Se a cobra estiver ferida, lenta ou encurralada, será completamente devorada. Essas formigas são nômades, criam colônias temporárias com seus próprios corpos e consomem tudo pelo caminho. Mesmo cobras saudáveis fogem ao sentir o chão vibrar com a aproximação desse exército. A natureza está cheia de surpresas, e esses animais provaram que tamanho, veneno ou fama não garantem vitória no mundo selvagem. De pequenos insetos a mamíferos destemidos, todos têm uma estratégia única para enfrentar cobras venenosas e sair por cima. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!